Olá, meus amigos, boa noite a todos. Sejamos todos nós mais uma vez bem-vindos ao estudo da obra O Livro dos Médiuns. Hoje nós iremos iniciar o capítulo 6, intitulado Manifestações Visuais. Hoje é exatamente 19 de março de 2021. Estamos reunidos em um grupo menor para darmos continuidade às nossas gravações. Ainda não estamos em salas de estudo, mas estamos eu, Aramita, Lígia e a Carlinha para compartilharmos e dividirmos a responsabilidade na gravação do estudo. Vamos envolver a nossa querida amiga Carla, que irá fazer a nossa prece de abertura. Amado Jesus, serena nossos corações, acalma nossa mente, para que possamos aprender e melhor aproveitar essas lições. Que teus amigos espirituais e nossos amigos espirituais possam nos inspirar e nos intuir para melhor aproveitamento. Que assim seja. Então, olha só, hoje nós vamos falar sobre as manifestações visuais, perguntas sobre as aparições, ensaio teórico sobre as aparições, espíritos glóbulos e teoria da alucinação. Meus amigos, é muito comum nós termos uma certa dificuldade, confundirmos, quando se fala em médio vidente. É muito bom esse capítulo, Manifestações Visuais, porque ele vai deixar bem claro o que é uma aparição e o que é um médio vidente. Então, o médio vidente nós vamos estudar lá na frente. Se uma pessoa chega com você, ou se você já passou por essa experiência de ver rapidamente ou em particular um espírito e nunca mais viu ou vê assim esporadicamente, uma vez no ano, daqui a 4, 5 anos você vê, isso quer dizer que são aparições. Eu não posso dizer que essa criatura é um médio vidente. Por exemplo, eu não sou médio vidente, mas eu já vi várias aparições. São quadros, é um espírito e é uma situação, e é aquilo muito breve, muito rápido. E como eu sou uma pessoa extremamente que gosto de estudar e gosto de fazer o encontro, então eu costumo indo fazer perguntas para eu verificar se naquele espaço, naquele lugar, contar uma experiência rápida. Eu fui visitar uma pessoa e essa pessoa começou a me dizer que estava com mal-estar, uma tristeza, e de repente eu olhei e vi um homem passar. E eu disse assim: a senhora mora sozinha, né? Porque a gente não sabe se é encarnado ou desencarnado naquele momento. A senhora mora só? Não, só eu e minha filha. Eu digo, bem, então é desencarnado. Então eu vou eliminando. Ah, entendi. Mas por que dessa sua tristeza? Meu irmão morreu recentemente. Foi seu irmão? Ele era parecido com você? Era alto, baixo? Como é que ele era? Me fale um pouco. Aí eu já vou fazendo o vínculo. E ele gostava de usar short, às vezes o homem gosta de usar short. Ah, ele só andava de short com uma blusinha de botão. Eu digo, pronto, é ele. Entendeste? Então, mas são quadros específicos, não é exatamente aquela... Porque o médio vidente, o que caracteriza, o que dá esse adjetivo, o que dá essa nomenclatura, o médio vidente, ele enxerga espírito 24 horas. Todos os momentos, ele não sabe inclusive distinguir quem é encarnado e quem é desencarnado. Então isso caracteriza um médio vidente. Agora você vê esporadicamente, como no meu caso, que eu não vejo toda hora, às vezes é dado para ver uma situação, ou seja, é uma aparição. Então eu não posso dizer que eu sou um médio vidente, tá? O médio vidente, ele enxerga 24 horas e dependendo se ele tem conhecimento ou não, ele não sabe nem distinguir se está encarnado ou se está desencarnado. Ficou claro, gente, isso? Então, meus amigos, vocês que estão fazendo o estudo em casa, eu solicito que vocês, se tiver alguma dúvida, se não realmente não conseguiu compreender, coloque nos comentários no canal, que nós temos os nossos irmãos, que é a família OS, ela acaba recolhendo essas perguntas e nós vamos respondendo. Hoje, por sinal, nós teremos perguntas que estará anexada no finalzinho do nosso estudo. Então, vamos lá. Manifestações visuais. Pergunta sobre as aparições. Pergunta sobre as aparições. Vamos lá. Item 100 de O Livro dos Médiuns. Seguramente,
de todas as manifestações espíritas, mais interessantes são aquelas por meio das quais os espíritos se tornam visíveis. Veremos, pela explicação desse fenômeno, que ele não é mais sobrenatural do que os outros. Vamos apresentar primeiramente as respostas que os espíritos deram sobre os assuntos. Então aqui o professor Allan Kardec, ele não diz qual o espírito, ele diz os espíritos. Então foram vários espíritos respondendo essas perguntas aqui. Vamos ver. E aí eu vou fazer aqui uma ligeirinha com a Mita, ela faz a pergunta e eu faço a resposta. Os espíritos podem tornar-se visíveis? Sim. Olha bem a pergunta. Os espíritos podem tornar-se visíveis. Difere do médium vidente que enxerga tudo. Ele pode se tornar visível a alguém. Entendeu? Olha como é interessante. É por isso que a gente diz, a gente tem que ler, aí a gente lê e lê atrapalhado e não consegue entender. Então a gente está achando que aqui ele vai falar de médium vidente. Ele não está falando de médium vidente. Então a pergunta, os espíritos podem tornar-se visíveis? Sim. Principalmente durante o sono. Porque não é espírito? É espírito. Durante o sono ele pode se apresentar? Pode. Está emancipado, ele pode se tornar visível ao outro. Entretanto, algumas pessoas os veem quando acordadas. Porém, isso é mais raro. Está entendendo? Algumas pessoas conseguem enxergá-lo acordado. Porque o termo é aqui, ó. Os espíritos podem se tornar visíveis. Isso para o médium vidente não tem essa história. O espírito quer se tornar visível a mim. Não. Ele vai enxergar todo mundo. Que estiver na sua faixa vibratória, ele vai enxergar todo mundo. Por exemplo, no Pinga Fogo, quando o Chico vai contar a história do avião, que todo mundo fica rindo, não presta atenção. Porque o apresentador diz assim, mas o Emmanuel entrou? Aí ele disse, sim, como ele está aqui, ninguém está percebendo. Mas ninguém comentou, ninguém não veio uma pergunta falando que estava vendo o Emmanuel. Mas veio uma pergunta de uma senhora que estava vendo muitas pessoas em torno dele. E ele, como um bom espírita cristão, respondeu assim: a nossa irmã deve estar em outra faixa de vibração que eu não estou enxergando. Mas na verdade ela estava viajando na maionese, porque o Chico é médium, um médium com todas as capacidades, medião. Então ele conseguia ali ver todos os encarnados e todos os desencarnados. Entendeste? E ela na verdade estava ali tentando mostrar serviço. Então não é assim, quem é médium é médium. E por que ela não disse, eu estou vendo um senhor vestido a romano ao seu lado? Então tem muita fantasia. Tem muita fantasia. No nosso movimento espírita tem, me perdoe, mas tem muita fantasia. Quando alguém chega ao meu lado e diz assim, eu estou vendo, hoje em dia nem chega mais. Mas se chegar, teve uma vez eu estava fazendo um diálogo, a moça disse assim, eu estou vendo um senhor atrás de você. Todo mundo sabe que meu pai desencarnou. Eu disse, descreva essa pessoa para mim. Aí a pessoa já se assusta, não está acostumada com esse tipo. A pessoa diz, deve ser meu pai. Não, então descreva essa pessoa para mim. Eu não consigo enxergar bem, está meio... Então esse tipo de movimento que o professor Allan Kardec tinha, que nós perdemos. Então nós nos tornamos espíritas muito crédulos. A gente perdeu essa linha do raciocínio verdadeiramente, entendeu? Vamos apresentar então assim, explicação, olha só, volta aqui, ó. Ele diz assim, sim, principalmente durante o sono. Entretanto, algumas pessoas os veem acordadas. E ele diz, porém, isso é mais raro ainda. Então, enxergar durante o sono é até mais ou menos normal. Mas enxergar acordado, isso é raro. Isso é raro porque todo mundo diz que enxerga. Que todo mundo, é impressionante. Você vê observação. Aí tem uma observação de Kardec agora. Enquanto o corpo repousa, o espírito se desprende dos laços materiais, ele fica mais livre e pode mais facilmente ver os outros espíritos, com os quais entra em comunicação. Então, no meu estado de sono, eu entro eu desdobro, eu saio do corpo, então logo eu já não mais enxergo com os olhos do corpo, eu enxergo com os olhos da alma. Porque o que caracteriza o médium é enxergar lúcido, acordado, entendeu? Ele não entra em transe,
Ele está lúcido, acordado. Por isso que o médium vidente, ele tem dificuldade, inclusive, de compreender quem está encarnado e quem está desencarnado, porque aquilo faz parte da rotina dele, entendeste? Aqui não, eu estou desdobrado, então eu estou enxergando com os olhos da alma. Por isso é que ele diz assim, olha, o sonho é apenas uma recordação desse estado. Quando não nos lembramos de nada, dizemos que não sonhamos, mas nem por isso a alma deixou de ver e de gozar da sua liberdade. Tratamos aqui, mais particularmente, das aparições no estado de vigília. Então é como se dissesse assim, não vem você me contar que viu um espírito na hora do sonho, não é disso que eu vou falar. Nós vamos falar aqui especificamente daqueles das aparições em estado de vigília, ou seja, tu tá acordado, bem lúcido, olho arregalado, tá? Conversando com alguém dentro de casa, ok? Então, aparições é só em estado de vigília. Espíritos que se manifestam à nossa visão pertencem mais a uma categoria do que a outra? Ele quer saber aqui a classificação desses espíritos. Espíritos que se manifestam à nossa visão, ele pertence mais a uma categoria do que a outra? Ou seja, qual é a categoria desse espírito? Não, tem absolutamente nada a ver. Podem pertencer a todas as classes, tanto as mais elevadas como as mais inferiores. Por que o professor Allan Kardec fez essa pergunta? Para os efeitos físicos, é espírito superior ou espírito da terceira ordem? Terceira ordem. Por quê? Porque é um espírito que está mais próximo da matéria, desse contato. Então, o espírito superior não tem por que fazer isso. Mas o fato de ser da terceira ordem não quer dizer que seja espírito mau. Ok? Daí a gente vê a classificação. No caso da aparição, pode ser tanto o espírito bom quanto o espírito que está ainda numa condição inferior. Ficou claro isso? Eles podem pertencer a todas as classes, tanto as mais elevadas como as mais inferiores. É permitido a todos os espíritos se manifestarem visivelmente? E aí, é permitido? Todos o podem, todos. Mas nem sempre tem permissão ou vontade para fazer. Então, ok, tia, o médium vidente enxerga 24 horas, beleza. Quando você vê uma aparição, por exemplo, o meu caso que eu contei, que eu não sou médium vidente, e já vi alguns quadros de aparições, a misericórdia divina está me permitindo. Aqui ele usa o termo aqui, mas nem sempre tem permissão. Então, para eu ver uma aparição, é necessário uma permissão de ordem divina, de espíritos superiores. Então, se eu tenho essa consciência, eu tenho que dizer assim, o que o papai quer que eu faça com isso? Ele não está aqui para me assustar. Então, pode ser, ele de repente quer que a gente saiba que existem espíritos. Você está entendendo? É uma lição. Eu tenho um sobrinho que, imagina o meu sobrinho querido, que cresceu comigo dentro de casa, então cresceu a titia falando nisso. E um belo dia ele foi na casa de um familiar e ele viu um espírito vestido de noiva dentro da casa. Imagina a situação dessa irmã. Ele perdeu a voz, perdeu tudo, mas ele sabia do que se tratava. A titia já tinha falado isso com ele. E ele veio conversar comigo depois. E ele disse, e aí? Eu disse assim, nossa, mas como ela ainda está presa a essa casa e nessa situação ainda, vamos orar por ela. Então são quadros, é uma aparição e tem um propósito, tem uma lição moral por detrás disso. Que a gente tem que entender que não é para assustar, é para nós ajudarmos aquela pessoa, dependendo da condição que ela esteja, e para nós também aprendermos que nós não estamos sozinhos em lugar nenhum. A gente vendo a história do Covid agora, o desespero das pessoas em relação à doença, à morte. Gente, ninguém vai por um erro de cálculo. Errei, a vida não era para vir. Isso não existe. Tudo acontece com a permissão divina. Nós acompanhamos, eu digo que eu acompanhei 4 casos de casais em que um casal pegou e o outro não. Um foi a óbito, o outro não. Os 2 pegaram, só um foi a óbito, e às vezes o outro com mais comprometimento de saúde do que o que desencarnou. Então a gente percebe que realmente o que você falou, tudo é com a permissão de Deus. Então ele diz, todos o podem, mas nem sempre tem permissão ou vontade para fazer. Às vezes o espírito não quer. Vamos para a pergunta de número 4.
Com que fim os espíritos se manifestam visivelmente? Isso depende. Qual é o fim, qual é o propósito, qual é o objetivo? Isso depende. De acordo com as suas naturezas, o fim pode ser bom ou mal. Nós vamos estudar aqui no livro dos médiuns, aqui nesse capítulo, se não me falha a memória, aquele caso daquele espírito que está há quase 3 séculos dentro de uma casa, preso, onde ele matou a esposa e o irmão. E ele apareceu para o tão atual dono, que chegou lá desafiando o fantasma. E ele acabou desencarnando, o idoso, né, o senhor que comprou a casa desencarnou, e depois o filho dele foi tomar satisfação com o fantasma e levou um bofetão, um murro, né, que ele caiu. Então ele diz, por isso que depende, tem alguns que vão querer espantar, aí vai dizer, poxa tia, mas você acabou de falar que Deus permite, e às vezes é bom a gente tomar um susto. Então, por mais desagradável que possa ser, é com a permissão divina. De acordo com as suas naturezas. Natureza de quem? Do espírito. O fim pode ser bom ou pode ser mal. Porque o susto é o mal, mas por detrás de tudo isso tem sempre um lado bom. Como lhes pode ser permitido manifestar-se quando o fim é mau? Exatamente, você aí em casa deve estar perguntando, poxa vida. Nesse caso, é para experimentar as pessoas a quem eles aparecem. Experimentar. A intenção dos espíritos pode ser má, mas o resultado pode ser bom. Lembra que a gente acabou de falar isso? Por mais que possa ser má, mas o resultado é bom, porque vai ficar ali a ideia de que a pessoa não está sozinha, que o fato de alguém morrer, o corpo, não quer dizer que a alma morre. A gente está estudando no livro Libertação. Hoje nós vamos mergulhar na lição, né? Em que o esposo ficou viúvo e a esposa não saiu de casa. E ele rapidamente, porque é típico de homem, já arrumou outra fofinha, mais jovem, né? Cheia de tererê, enfiou dentro da casa. E aí, minha amiga, a fofa que desencarnou está lá dentro e a confusão está feita. Então, olha que situação, né, gente? Então, essa história de morreu e acabou tudo, sinto muito falar, gente, não acabou não. E se a pessoa for agarrada, é pior ainda. Então, ele diz, nesse caso é para experimentar as pessoas, a quem elas aparecem. A intenção do espírito pode ser má, mas o resultado pode ser o quê? Bom, vamos para a pergunta de número 6. Qual pode ser o fim que tem em vista o espírito que se torna visível com má intenção? Amedrontar. E muitas vezes vingar-se. Ele diz, qual pode ser o fim que tem em vista o espírito que se torna visível com a má intenção? Mas ainda há pouco ele respondeu, que apesar da má intenção, o resultado pode ser o quê? Bom. Aí aqui ele diz, então qual pode ser o fim que tem um espírito de se tornar visível com uma má intenção? Amedrontar, trazer medo realmente. E muitas vezes ele pode fazer o quê? Vingar-se. Pergunta 6A. Qual o objetivo dos espíritos que vêm com boa intenção? Consolar as pessoas que sentem saudades deles, provar-lhes que existem e estão perto delas, dar conselhos e algumas vezes pedir assistência para si mesmo. Aquela história, fulano ora por mim, eu não estou bem. É desesperador, né? Mas desesperador porque você vê que a pessoa não está bem. O dia que nós conseguirmos entender que a morte física, ela é apenas física e que todos nós continuamos vivos, isso vai facilitar muito. Mesmo nós, dentro do movimento espírita, a gente percebe um desespero muito grande. Eu fico impressionada. Eu vi alguns irmãos, essa pandemia nos mostrou muito isso, a falta de fé. E fé, gente, não é fé de que nada vai me acontecer. É fé de que aconteça o que acontecer, eu estou junto com Deus. O máximo que pode acontecer é eu perder o corpo físico, mas eu vou continuar vivo e trabalhando do outro lado. Olha, agora é bônus horas, que maravilha, não é mais real. Maravilha, né? É real o nosso, né? Não é mais real, é bônus hora. É uma delícia, poder fazer curso. Imagina, gente, você ir para uma palestra no mundo espiritual, ouvir assim um Gúbio falar, um Alexandre, né? Um Clarencio,
Fica, uau, isso aqui é palestrante, né? Que delícia, gente, caderninho anotando tudo. Então é uma vida paralela muito mais ativa do que a nossa. A gente diz assim, não, a gente tem que controlar tudo. Ei, se você tiver de pegar, você vai pegar. E se você tiver de desencarnar, você vai desencarnar. Se não for de Covid, vai ser de acidente de carro. Porque quando chega a hora, chega. Tia, eu sempre respondo, a senhora quer dizer que a gente tem que relaxar? Não, eu só estou querendo dizer que a gente não tem que ser neurótico. Só isso. Tem gente que está tão neurótico que olha para o outro e já vê um monte de vírus. Aonde que nós vamos chegar? Então, mostra realmente, eu estou falando particularmente de nós espíritas, porque não existe uma religião na face da Terra que nos traga, que nos dê tanto conteúdo para despertar a fé em nós do que essa doutrina. Não pega. Pergunta número 7. Haveria algum inconveniente para os homens se a possibilidade de ver os espíritos fosse permanente e geral? Não seria esse um meio de tirar a dúvida aos mais incrédulos? Olha só que interessante aqui. Olha só essa pergunta. É por isso que a gente diz que muitas pessoas que se encontram nos manicômios são em verdade médiuns. Que não tiveram um norte, uma lição e acabaram realmente, às vezes, adoecendo a mente. Não é que a faculdade adoeça a mente, mas é a falta de informação em torno da faculdade e a forma que, infelizmente, a medicina ainda trata, às vezes acaba enlouquecendo as pessoas. Porque medicamentos em excesso e o próprio espaço em que eles eram inseridos, hoje nós não temos mais, né, essas internações, mas nós sabíamos que tinha, inclusive, tratamento com choque. Então, mesmo que a pessoa não fosse doente, ainda tem? Meu Deus. Em casos específicos ainda tem. Ainda se usa o eletrochoque. Meu Deus. Em casos específicos, ele bem dosado, ele faz bem. Mas assim, discriminado, lobotomia, essas coisas, não. E muita gente acabou adoecendo realmente. Acabou adoecendo. Então ele diz, haverá então algum inconveniente para os homens se a possibilidade de ver os espíritos fosse permanente e geral, ver todos os espíritos? Não seria esse o meio de tirar a dúvida aos mais incrédulos, né? Gente, olha só. Estando o homem constantemente cercado de espíritos, constantemente. Então, gente, na tua casa, no teu ambiente de trabalho, no trânsito, na via pública, nos forrobodós, nos motéis, restaurantes, tudo. Na rua, na casa, na fazenda, ou na casinha de sapê, todos os lugares. Todos os lugares. Aí ele diz assim, a visão incessante destes o perturbaria, embaraçá-lo-ia em suas ações e lhe tiraria a iniciativa na maioria dos casos. Imagina você estar aqui com um copo de bebida na mão, né? Aí você nem está com vontade, mas você vê que o espírito está do seu lado, bebe. Aí ele vai dizer, mas só porque tu quer, eu não vou beber não. Você está entendendo? Imagina você no motel. Você vai entrar no motel todo feliz e você chega lá e vê aquela galera de espíritos perversos ali doido para participar. Aí tu diz, poxa, o que é isso? Não vou não. Então, ou seja, a todo momento estaria o quê? É aquilo que ele fala aqui, ó. Embaraçá-lo-ia em suas ações e lhe tiraria a iniciativa. A iniciativa, entendeu? Uma coisa eu estar aqui, eu recebo uma intuição, aí eu fico, e agora? Bebo ou não bebo? Faço ou não faço? Assino ou não assino? Eu achar que sou eu, né? Para eu achar que sou eu, porque na verdade é uma luta íntima. Porque por mais que eu esteja recebendo uma influência, é influência. Quem decide sou eu. Por isso que a gente diz, às vezes a gente acha, a gente se coloca numa condição de vítima quando se fala de obsessão. Mas quem escolheu, quem bateu o martelo fomos nós. A última palavra é a nossa. Eu posso estar recebendo uma influência. E detalhe, eu só me sinto balançado se eu gosto da influência que estou recebendo. Vamos dar um exemplo? Eu sempre gosto de dar bem simples. Aqui na minha frente tem um cigarro. Dando exemplo, tá, gente? Aqui não tem não. Mas vamos supor que aqui na minha frente tivesse um cigarro ou qualquer tipo de bebida alcoólica. Na minha frente. E de repente me chegasse um espírito e dissesse assim, vamos tomar esse vinho, por exemplo? Olha, gente, ele ia ficar seco do meu lado, porque eu não ia nem fumar e nem tomar o vinho, porque eu não suporto nada de álcool, e muito menos cigarro. Então não tem como ele me influenciar se eu não gosto. Então, em verdade, um espírito vem para influenciar quando eu gosto da coisa.
Agora você falou bem. Se é um vatapá, um mousse de maracujá, um creme de abacate, um pudim geladinho. Aí sim, a Conceição está de dieta, já pré-diabético, o negócio começa a ficar, né? E aí me aparece, é uma tentação para mim. Eu juro para vocês que é uma tentação, né? Eu olhar assim, um creme de maracujá, né? Aquele creme de abacate, um pudim geladinho. Então, ou seja, a fragilidade, ela não está fora, ela está dentro. Isso para tudo. Eu falei de uma forma bem simples, mas isso serve para álcool, isso serve para roubo, isso serve para mentira, isso serve para tudo. A predisposição está dentro de mim. Ninguém é vítima de nada. E tia, o do cigarro ia olhar pra ti, ixi, nem vou essa chata. Essa chata não fuma, com certeza. Não vou nem careta. Não vou nem perder meu tempo com essa daí. É verdade, mas é por aí. Então eles buscam os instrumentos. Por isso que ele diz, a pergunta é, se estivesse enxergando todo o tempo espírito, isso não seria mais fácil? Embaraçá-lo-ia em suas ações e lhe tiraria a iniciativa na maioria dos casos. Ao passo que, julgando-se só, ele age com mais liberdade. Quanto aos incrédulos, então, julgando-se só, ele age com mais liberdade, porque ele acha que é ele, né? E é ele. A última, quem bate martelo somos nós. Quanto aos incrédulos, dispõe de muitos meios para se convencerem. Caso queiram aproveitá-los e se não estiverem cegos pelo orgulho. Sabes da existência de pessoas que viram e que nem por isso acreditam, pois dizem que são ilusões. Quem foi que viu e disse que era ilusão? Quem foi que viu o próprio Cristo? E chegou em casa, a filha estava curada. E aí assim ele disse o quê? Era só um sonho, foi um sonho, nem estava assim. Não, e aquilo que eu tive, porque ele conversou com Jesus, ele se ajoelhou. Mas ele disse que aquilo tudo foi eu divaguei, foi um sonho, sei lá, alguma coisa. E aquilo, então ele diz, sabes da existência de pessoas que viram e que nem por isso acreditam, pois dizem que são ilusões. Porque por mais que tenha sido, que ele achasse que fosse uma ilusão, mas poxa, chegar em casa e a filha está curada, isso não era prova suficiente. Não te inquietes por elas. Por ela quem? Por essas pessoas que não acreditam. Deus se encarregará de todas. Adoro isso aqui. Porque às vezes, se a pessoa chega perto de mim, hoje não mais chega, não sei porquê, mas, eu não acredito em reencarnação. Eu olho para a pessoa e digo, tá, me diz uma coisa, vai mudar alguma coisa? Nada. Então é como diz aqui esse espírito a Kardec, Deus se encarregará de todos. E aí tem uma observação, que nós vamos parar nessa observação, eu vou pedir para a nossa irmã Lígia ler essa observação. Haveria tantos inconvenientes em vermos constantemente os espíritos, como em vermos o ar que nos cerca, ou as miríades de animais microscópicos que pululam à nossa volta, e mesmo sobre nós. Conclusão: o que Deus faz é bem feito. Ele sabe melhor do que nós o que nos convém. Com certeza. Por exemplo, agora nós estamos vivendo a experiência e descobrimos que existe vírus. Porque até então parece que não existia vírus, né? Porque nós estávamos vivendo com vírus do HIV, com vírus da hepatite, com vírus da herpes. E a gente esqueceu, parece que vírus não existia. De repente me apareceu um vírus chamado Corona, Covid-19, e todo mundo descobriu, existe vírus. Aí começaram a lavar as mãos, começaram a ter mais cuidado de higiene realmente ao adentrar na sua casa, ao adentrar no espaço. Mas foi necessário isso. Agora imagina se nós enxergássemos todas as bactérias, todos os vírus. Você imagina a loucura que seria? Então, Deus sabe o que faz. Meus irmãos, com a graça de Deus, mais uma vez finalizamos mais um estudo da obra O Livro dos Médiuns. Caso haja pergunta, coloque nos comentários que nós iremos responder. Agora vamos ficar com as perguntas que estão no nosso último comentário da obra O Livro dos Médiuns. Então vamos agora ouvir a pergunta feita no nosso comentários, no nosso canal no YouTube. A pergunta será lida pela nossa irmã Aramita.
A Débora Soares pergunta: quando você disse que Kardec foi um dos discípulos de Jesus e que reencarnou para nos trazer a terceira revelação, eu pensei em João Evangelista, sobre o qual já ouvi especulações de que teria sido Chico. Me tira essa dúvida, querida, por favor. Débora Soares. Débora Soares, minha amiga, eu costumo dizer que esse tipo de pergunta é a fofoca do além, caras do além. Então, esse é um tipo de informação que não nos acrescenta absolutamente nada, uma curiosidade que não muda nada. Mas se você quer saber, quando a gente fala que Kardec é discípulo, o discípulo é o aluno, que não deixa de ser também o apóstolo, aquele que sai a divulgar. Mas se você estudar, eu oriento que você leia o livro Obras Póstumas, que nós estamos, inclusive, retomando a nossa gravação, vai estar no canal, onde fala que, inclusive, o Denis Arrivaio é um espírito familiar do Cristo. Essa é a palavra, um espírito familiar. Então, discípulo é o que estuda, apóstolo é o que divulga. E nós podemos chamar Kardec tanto de discípulo quanto de apóstolo. Em relação a Francisco Cândido Xavier, que seria a reencarnação de João Evangelista, o que nós sabemos da fofoca do além é que João Evangelista seria a reencarnação de Francisco de Assis. Só isso. Então não se atenha a esse tipo de curiosidade que não nos acrescenta nada e às vezes a gente acaba perdendo tempo com isso. Atenha-se verdadeiramente aos estudos, reflexão realmente em torno da obra, o Livro dos Médios, para que nós possamos aqui, entre os encarnados, aprendermos a sermos pessoas melhores umas para com as outras. Um grande abraço, minha querida. Obrigada por estar acompanhando o estudo no nosso canal do EOS. Deus te abençoe. E assim, queridos amigos, finalizamos mais um momento de estudo da obra, o Livro dos Médios. Agradecemos a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso amigo, e aos nossos amigos espirituais que conduzem sempre o nosso estudo. Que assim seja.